E aí vem a pergunta, mas tudo bem, como é que isso funciona? Isso, essa era a pergunta. Porque na academia isso é muito debatido, isso é apaixonante, é um assunto muito instigante. Aí na hora de tornar prático. Tornar um negócio. Eu acho que isso porque é um negócio. Essa fala de vocês é muito importante aqui para nós, porque assim, a gente espera com isso atingir muitos advogados, muitos jovens advogados e advogadas. Então, tipo assim, de repente quem tá ouvindo aqui, tipo, cara, isso é possível, mas como isso é possível? Sair do discurso, que eu acho que isso é uma perspectiva minha, que é sair do discurso e vamos colocar em prática para mostrar que é possível e que dá para fazer sucesso, que dá, porque assim, no final do dia, assim, eu não consigo só militar, eu preciso alimentar, colocar dinheiro dentro de casa. Então, como isso é possível? Essa acho que é a pergunta-chave. Eu acho que uma coisa que a gente não dá pra gente dissociar, né? A nossa advocacia, ela tá dentro, tem uma coisa que é muito clara para nós, que é a necessidade de educar, né? E isso é o primeiro ponto da nossa estruturação do nosso escritório. Quando a gente advocacia educativa. Os valores e missão de vocês. Exatamente. Então, assim, a gente optou, quando nós fomos pensar no modelo do escritório, que nós não seríamos advogadas somente de mulheres. Então, esse é o primeiro passo, porque quando a gente pensa numa advocacia com perspectiva de gênero, a gente pensa, vai ser só para mulheres. E não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo também é advogar para homens. Mas é, através da nossa advocacia, fazer os homens terem ideia de como, dentro desse modelo de sociedade, as mulheres elas estão em desvantagem. Então, assim, eu posso fazer um divórcio e eu posso advogar para um homem. Mas eu não vou ajudar esse homem a espoliar o direito de uma mulher. Entendeu? Ou usar de instrumentos argumentativos que são misóginos, machistas e que diminuem os direitos, a vivência, a existência daquela mulher, na maioria das vezes, mulher-mãe. Então, a gente vai deixar sempre muito claro para o cliente quais são as nossas limitações para trabalhar de atuação nesse sentido. Então, não esperem nem nossos clientes. E a gente tem isso no nosso nome, então é muito difícil que chegue pra gente alguém chegue pra gente querendo uma mensagem que a muito gente clara que vocês estão passando na... Exatamente, mas a gente jamais vai usar nenhuma tese, colocar nas nossas ações, petições, nenhuma jurisprudência, nada que tenha sido produzido no sentido de diminuir a existência, o direito ou afins de nenhuma mulher. E isso existe na justiça de uma maneira muito grande e muito violenta. Exato. Então, o meu nicho específico, que não é o meu nicho. Nesse caso, acho que até pode usar, né? Mas assim, a minha área de atuação, que é direitos de família e sucessões, é uma das áreas que mais sofre com esse modelo violento para mulheres. Então, a gente tem inúmeras formas argumentativas de trabalhar, cobrando que a justiça intervenha em casos que estão de família, em separações e em guarda, que não precisa... Família é traumático demais, assim, tem exatamente, muita emoção envolvida, boas e ruins. Que você não só não precisa, que você não deve, que você não pode usar de uma argumentação machista, misógina, violenta, para conseguir o que você quer. Ou mais, gente. Ou então que a gente deixe de entender quais são as vulnerabilidades dentro daquela ação, porque isso é importante. Juliana falou aqui, uma mulher negra. São questões, são vulnerabilidades que se misturam ali, que precisam ser observadas dentro do meio jurídico, né? Então, como a gente torna isso prático? Primeiro, tendo muito claro que a gente precisa ajudar as pessoas a se educarem nesse modelo social e de que no direito é possível que a gente faça um direito que seja, que promova equidade, que promova de forma respeitosa, tudo mais. Isso faz com que algumas pessoas não queiram ser nossos clientes. Isso é claro. Eu acho que isso num Cada primeiro posicionamento momento. você traz. Isso é num primeiro momento.
Mas termina que eu vejo o raciocínio aqui, que aí eu não posso deixar de pensar, mas vai lá. Mas assim, isso é óbvio, algumas pessoas não vão querer nos ter como advogadas. E isso, para nós, sempre foi algo muito claro. Mas também tem muita gente que se aproxima, inclusive muitos homens que hoje estão interessados em entender o seu papel dentro desse modelo patriarcal, tudo mais, de como eles podem mudar a maneira de se reestruturar. Com esses valores muito bem posicionados, assim, acho que até você, por um lado, afasta quem tem uma premissa de utilizar dessas artimanhas para ter um benefício judicial ali, ou para jogar. Tem muito jogo psicológico, muitas vezes. Tem muito jogo de poder. Muito jogo de poder que influencia nesse processo de... Nesse ponto que eu ia dizer que, até estrategicamente falando para o homem, talvez você estar sendo advogado, ter como advogada pessoas que têm essa perspectiva... Como reafirmação daquela posição. É uma estratégia brilhante, assim, no sentido, tipo assim... padrão ético. Mas eu vou fugir. Então, tipo assim, existem situações, mas situações em que eu já consigo entrar com uma perspectiva de, cara, eu acho que eu vou conseguir o que eu quero, no sentido não de arrancar aquilo da mulher, etc. Mas, cara, eu preciso conviver mais com meu filho. Mas de alguma passar uma mensagem positiva no processo. Mas de alguma forma eu não estou conseguino, porque a separação foi muito traumática e ainda tem algumas coisas que precisam ser resolvidas, mas que não é no direito, é no banco no banco do psicólogo, e que, tipo assim, vindo com uma estratégia dessa, talvez você consiga no judiciário, olha, alguma coisa tem aí, não é por aí, eu acho que você atuar como advogado, ou o Estado atuar no direito, sem observar todas essas questões, essas diferenças, que elas são gritantes, você não promover um direito emancipatório, gente. Isso é fato, a gente não pode se dissociar da realidade, né? No protocolo do CNJ, ele fala muito claro sobre isso, ele fala, nós não podemos, os magistrados não podem atuar em abstrato, porque a realidade está aí. Aí vem uma frase filosófica, né? De um filósofo muito conhecido, do Thomas Hobbes, que partia do pressuposto de que nós éramos, esse pensamento, né, no mundo apenas das ideias, sem ser no mundo dos fatos, de que nós somos cogumelos. Nós não somos cogumelos. Nós viemos de uma mulher. Todos nós aqui viemos de uma mulher. E é importante que isso seja dito, por quê? Porque a justiça não é neutra. O direito não é neutro, mas ele é vendido e difundido como se fosse. Sim. Então, se você entra numa sala de audiências para defender o direito de quem quer que seja, sem essa compreensão de que aquele não é um ambiente neutro, de que ali as pessoas não estão em estado de paridade, de igualdade, você já entra perdendo enquanto mulher. E se você está do seu lado com alguém que vai defender o seu direito, sem entender isso, você já perdeu de longe os seus direitos, porque você já vai ter que abrir mão de uma série de direitos por conta disso. É uma ingenuidade que eu acho que não dá mais para existir hoje em dia no mercado. Não dá para trabalhar. A tua área de trabalho, para mim, é muito clara. Assim, no criminal, você não tem como dissociar da realidade daquele que é quem comete o crime. Não tem como, né? Isso a gente precisa entender qual é o contexto que aquela pessoa está inserida. Então, se você pensa numa pessoa de periferia, você já vai perceber que existem vários fatores sociais que contribuem. Então, imagina uma mulher, e a grande maioria das mulheres periféricas são negras, sim, né? Então, imagina um contexto, e esse contexto, se não for levado em consideração, você não está falando sobre direito, você está falando sobre poder. E aí, quem pode exercer o poder em cima de quem?